bienvenido, bienvenida a outra live, lunes 18, todas as segundas-feiras, às 18 horas, tem live aqui no canal Kátia Underline Comunica. Então, se você ainda não assiste as lives, ainda não está inscrito no meu canal, tem que se inscrever e participar das lives todas as segundas-feiras e participar também das perguntas. Então, toda semana eu abro uma caixinha de perguntas para que os seguidores possam fazer perguntas relacionadas à língua espanhola. Dúvidas, curiosidades, dificuldades, o que você quiser saber sobre o espanhol, gramática, vocabulário, pronúncia, enfim, qual for a sua dúvida, a sua dificuldade, aquilo que você não consegue entender muito bem, escreve lá na minha caixinha de perguntas e eu respondo para você aqui na live na semana seguinte. Certo? Eu sou a professora Kátia Fernandes e levo o meu aluno do zero ao avançado em pouco tempo. Inclusive, tem uma novidade para você hoje aqui nessa live, porque o meu curso do zero ao avançado está prontinho e está em promoção. Então, essa semana ele está com preço 40% abaixo do valor. Então, você se inscreva, vai lá. Vou deixar o link do produto, do curso, para que você possa ver, pegar mais informações. O curso está dividido em 7 módulos, são 80 aulas gravadas, um monte de listas de exercícios referente aos conteúdos, gabarito desses conteúdos, ok? E encontro semanal comigo, ao vivo, para prática da oralidade, para tirar dúvidas, então o que você precisar. Então entra lá no link que eu vou deixar para você na descrição desse vídeo e pegue todas as informações. Todo o conteúdo já está lá, está bem legal, foi feito com muito carinho e com todo o conhecimento que eu tenho, porque são 29 anos dando aula de espanhol. Então, eu acho que dá para saber alguma coisa já, né? Inclusive, dá para saber quais são as dificuldades dos brasileiros ao falar espanhol. E quando eu sei quais são as dificuldades dos brasileiros ao aprender espanhol, ao se dedicar a essa língua, é porque eu também sou brasileira e eu também passei por essas dificuldades lá atrás, quando eu comecei a estudar. Não pensem que quando eu comecei a estudar espanhol, eu já sabia alguma coisa de espanhol, porque eu não sabia nada. A minha bisavó, ela era espanhola, mas quando eu nasci, ela já tinha falecido. O meu avô, filho dela, nasceu no Brasil. Então, ele não falava espanhol, falava palavras soltas, não falava uma frase em espanhol, por exemplo. Então, eu não cresci ouvindo o idioma espanhol. Se ela tivesse viva quando eu nasci, quem sabe eu ouviria alguma coisa. Mas ela faleceu antes de eu nascer. Então, eu não tive contato com o idioma em casa. Eu fui aprender espanhol só depois. Não sei se você já sabe essa história, mas eu fui aprender espanhol porque eu queria ser comissária de bordo. Então, eu estudava alguns idiomas com o objetivo de entrar na área da aviação. E na área da aviação, as pessoas precisam saber falar idiomas. Então, eu já estudava inglês, eu queria aprender francês e espanhol. Eu fui me matricular na escola para o francês. Porém, quando eu cheguei lá, não tinha mais vagas para o francês. Isso também é uma informação legal para você saber. Onde eu estudei espanhol foi uma escola pública. Então, eu não fiz numa escola particular. O inglês, sim, eu fazia numa escola particular, numa dessas franquias que tem por aí, certo? Mas o espanhol não, porque nessas escolas que tem as franquias por aí, naquela época não tinha espanhol, era só inglês. Elas só lecionavam inglês. E o inglês eu já fazia, eu queria partir a princípio para o francês. Então, nessa escola pública, existe um centro de línguas em algumas escolas estaduais do estado de São Paulo, que é onde eu morava na ocasião. Existe um centro de estudo de línguas, um CEL.
E daquela escola, o curso era muito bom, muito reconhecido, com excelentes professores. E era um colégio muito procurado por alunos que queriam fazer o ensino médio lá, porque era uma escola estadual muito boa. É uma pena que era fora da regra, né? Todas deveriam ser muito boas, infelizmente não são todas que são boas. Aquela se destacava na região que eu morava. Então você tinha que fazer um cursinho, um pré-vestibular para entrar no ensino médio desse colégio. E esse colégio oferecia essas aulas de idiomas. Eram cursos de 3 anos de duração: francês, italiano, alemão e espanhol. Eram os idiomas que eles ofereciam. E você pagava um valor muito irrisório por semestre para fazer esses cursos. Então eu fui me matricular no francês, que era o meu desejo inicial. Depois eu ia para o espanhol. Porém, não tinha mais vaga para o francês e tinha para o espanhol. E a secretária me disse: ah, para o francês não tem, lá só podia fazer uma língua de cada vez, não podia fazer duas ao mesmo tempo, tinha que terminar um para começar o outro, devido à procura. E a secretária disse para mim: começa o francês, quando você tiver no segundo ano de francês, eu libero para você começar o espanhol também. Aí eu me animei e falei: tá bom, eu vou. Não, mentira, ela falou o contrário. Ela falou: começa o espanhol, quando você estiver no segundo ano do espanhol, eu libero para você fazer o francês também. Aí eu falei: tá bom, vou fazer isso. Comecei o espanhol, assim, sem estar muito empolgada com esse idioma. Então comecei do zero, não sabia falar nada, numa escola pública. Tive um professor maravilhoso, muito bom, que ensinava muito bem, que tinha o acento espanhol, ibérico. Então eu aprendi o espanhol da Espanha, depois eu perdi esse sotaque, porque quando eu comecei a dar aula, eu trabalhei numa escola que o material era mexicano, então aí o meu sotaque espanhol se perdeu, porque o sotaque é aquilo, você escuta e você reproduz. Então você acaba reproduzindo a maneira como você está ouvindo. Enquanto o professor era espanhol, o meu sotaque era espanhol. Foram 3 anos de curso com esse professor. Aí depois o grupo quis fazer mais 6 meses de conversação, só conversação. E esse professor saiu dessa escola e aí entrou uma professora argentina. Então aí nós tivemos os últimos 6 meses que não fazia parte do curso, que era um horário diferenciado, enfim, alunos que queriam continuar, porque a gente gostava tanto que a gente não queria parar. E aí entrou a professora argentina, que também era excelente. Aí já bagunçou, né? Já bagunçou a minha cabeça, já bagunçou o meu sotaque, porque o sotaque espanhol não tem nada a ver com o sotaque argentino. Então a gente ouvia a maneira como ela falava, eixa, show, placha, enfim. Foi bom para perceber bem mais claramente a diferença, né? Nada melhor você ouvindo para você perceber essa diferença de pronúncias. E aí acabou o curso. Quando acabou o curso, eu também, sem querer, comecei a dar aula de espanhol, porque nessas franquias que se ensinavam inglês, começaram a abrir cursos de espanhol, todas, né? CCAA, IASIG, FISC, Skill, Wizard, todas elas começaram também oferecendo aula de espanhol bem naquele semestre que eu terminei o espanhol. Então, passando por uma dessas franquias, uma vez que ficava próximo à escola que eu fazia o espanhol, estava lá uma placa: precisa-se de professores de espanhol. E aí eu fui lá me informar para saber como é que funcionava isso, porque eu pensei: eu preciso continuar falando espanhol até eu começar a voar, até eu me tornar comissária, porque senão eu vou esquecer. Porque idioma é isso, se você não pratica, você perde. Então eu vou lá sem nenhuma pretensão, só para eu praticar o idioma, até eu concluir meu curso de comissária, começar a voar e pronto. Era essa a ideia.
Aí eu vi qual era a informação, o que, que eu precisava fazer para tentar dar aula, fiz todas as provas, enfim, e comecei a dar aula de espanhol. Eu tinha acabado de fazer 18 anos quando eu comecei a dar aula de espanhol. E, como eu disse, no começo eu não tinha pretensão de ficar muito tempo dando aula, era mais um motivo para eu continuar praticando, ter contato com o idioma. Na escola que eu trabalhava, a aula tinha que ser dada toda em espanhol, não podia falar português na aula, não podia traduzir. O método daquela escola era sem tradução. Então você só podia falar espanhol. E isso me forçou a falar muito mais do que eu falei no curso inteiro, aprender muitas coisas para conseguir explicar para os alunos, porque quando você faz um curso com a pretensão de falar o idioma, muitas vezes você absorve técnicas, mas não suficientes para poder repassar aquilo para alguém. Então eu tive que desenvolver uma metodologia, uma didática para conseguir passar todo esse conhecimento para esses alunos sem falar português. Por isso que o meu curso de espanhol, ele é todo falado em espanhol. Eu não falo português nesse meu curso que está com preço especial essa semana, o curso de espanhol 0 ao avançado. É um curso completo de espanhol. Então você vai entrar nesse curso falando nada e vai sair com um conhecimento avançado do idioma. Então é um curso bem legal, com aulas compactas, curtas e objetivas. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade. Para quem não sabe quem eu sou e chegou aqui agora no canal, eu sou a professora de espanhol Kátia Fernandes e bem-vindos ao meu canal. Aproveita para me seguir, aproveita para deixar o seu like, aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também possam se interessar pelo idioma espanhol, parentes, amigos, colegas, enfim. E aproveita também para seguir o meu canal do YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook, Kátia Comunica. O que eu vou falar para vocês hoje? Já fiz essa pequena introdução da minha história, de como eu comecei a estudar espanhol, por que eu quis estudar espanhol. Depois eu acabei fazendo francês também, só para concluir a ideia. Mas não terminei o francês, fiz só 1 ano e meio, quase 2. Eram 3, né? Porque eu já estava dando aula, tinha cada vez mais aulas, e aí eu tive que escolher entre dar aula naquele horário ou fazer o francês. E aí eu optei pelas aulas, e aí eu tive que abrir mão do francês. Nunca mais tive contato com francês, então esse 1 ano e quase 2 de francês, eu não sei falar francês. E olha que eu tenho facilidade com idiomas. Então eu não sei falar francês por quê? Eu não assisto filmes em francês, eu não ouço músicas em francês, eu não tenho nenhum colega francês, eu não tenho contato nenhum com o idioma francês. Eu acho lindo, mas eu não tenho. Então se eu não tenho, eu não pratico. Se eu não pratico, eu esqueço, porque não é o meu idioma original, não é o meu idioma materno. E isso acontece com qualquer língua, não é só com o francês. Acontece com o inglês, com o espanhol, com qualquer língua que você for estudar. Por isso que você precisa ter contato com o idioma, não somente no momento do curso. O momento do curso é pouco tempo. Seja aula presencial, seja aula online. Você precisa ter mais contatos com esse idioma. Eu já fiz uma live onde eu falo sobre dicas técnicas para você aprender espanhol ouvindo música. Já fiz outra live falando sobre como você pode aprender espanhol assistindo a séries. Então tem todas essas dicas lá. Se você não assistiu, vai lá no meu canal assistir, no YouTube, no Instagram. Assiste essas lives para você pegar essas dicas para que você tenha contato com o idioma, além da aula. E outras lives também que eu já fiz dando dicas sobre isso, né? Praticar, criar, inventar algo para que você grave falando sobre algum tema de seu interesse. O que você gosta? Gosta de esportes? Procura artigos sobre esporte, leia sobre esporte, grave um vídeo falando algo sobre o esporte que você gosta. Claro, grave um vídeo falando em espanhol. E não é um vídeo que você vai precisar postar. Grava para você.
Depois assiste, depois ouça como é que tá a sua pronúncia. Não tá boa? Faz de novo. Idioma necessita dedicação. Dedicação e tempo. Não pense que você vai dormir hoje e acordar amanhã falando a língua que você quer. Isso não existe. Se alguém está te prometendo isso, sai correndo porque é mentira, ok? O tema da nossa live é 5 erros que nós cometemos ao falar espanhol. Que nós cometemos, eu também cometia. Porque como eu disse, eu não sabia nada de espanhol quando eu entrei no curso. Então é claro que eu cometia vários erros que são esses. Eu vou falar para vocês quais são. E depois, claro, que eu vou esmiuçar um a um, ok? Ignorar as regras gramaticais. É um erro. Quando utilizar o artigo el e o artigo lo. Isso é outro erro e uma dificuldade grande aí do brasileiro. Vou entrar em detalhes já. Traduzir expressões idiomáticas. Sabe aquela expressão, por exemplo, tapar o sol com a peneira? A gente fala isso em português, né? Tapar o sol com a peneira. Aí você quer traduzir isso ao pé da letra para o espanhol? Não vai dar certo. Nem tenta. Eu lembro que eu tive uma aluna que nem era uma expressão, hein? Ela queria saber uma palavra. Então ela perguntou para mim como é que falava a palavra nem. Nem. E aí eu falei ni. Mas por que ela perguntou isso? Porque ela queria usar uma construção assim. Meu pai é que nem, que a gente fala em português, que nem a minha mãe. Meu pai é que nem a minha mãe. Que já não é legal, né? Não é bonita essa construção, tá? Mas a gente fala. Aí ela queria o quê? Ela queria traduzir ao pé da letra isso. Então ela queria falar, mi madre es que ni mi padre. Não, pelo amor de Deus, não. Você não pode traduzir ao pé da letra. Não, os idiomas são parecidos, mas não dá para você querer traduzir determinadas expressões, coisas que falamos em português, tentar traduzir para o espanhol, para o inglês ou para a língua que seja. Então, o aluno brasileiro, ele acaba querendo traduzir, por quê? Porque o espanhol é uma língua semelhante. Então, se é semelhante, eu também já falei sobre isso, que 89% das palavras são iguais ao espanhol e ao português, são iguais. Tem o mesmo significado. E muitas vezes a maneira de escrever também é muito similar. Então, aí a pessoa começa a viajar, né? Bom, outro erro, uso indevido da ditongação. Vou entrar em detalhes sobre isso também. Falar o portunhol. Esse é um erro também bem comum. Tem mais um, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse, porque eu fiz uma live só sobre isso. Então eu não vou ficar repetindo aqui. Se você não viu, vai lá assistir. Em outra live futura eu posso retomar, dando outros exemplos. Mas um outro erro comum também dos brasileiros quando querem aprender espanhol é não conhecer os falsos cognatos. Mas eu fiz uma live recente somente sobre falsos cognatos, onde eu dei mais de 20 falsos cognatos aí para vocês. Então, se não assistiu, vai lá assistir, porque tá bem legal também. Conhecer essas palavras que se escrevem de maneira muito parecida ao português, porém o significado é totalmente diferente, é importante para você não falar portunhol, para você não dar fora, para você não pensar que está falando uma coisa e está falando outra, porque as palavras são similares e aí você acha que é igual e não é, o significado é totalmente diferente. Então essas palavras são chamadas de falsos cognatos, ok? Por exemplo, um falso cognato, a palavra taça em espanhol, que taça em espanhol não é taça em português. Taça em espanhol significa xícara em português. Então, tu bebes el café em uma taça. Tu não bebes el vino em uma taça. El vino tu bebes em uma copa. Certo? Só um exemplo aqui rápido. Como eu disse, eu não vou demorar muito falando sobre falsos cognatos hoje. Então, você deve saber que para você atingir a excelência no idioma, você precisa se dedicar. Para que você tenha a fluência, você precisa ter carinho com aquele idioma que você está aprendendo.
a aquisição de um novo idioma não é algo imediato, não é algo tão simples assim, como algumas pessoas por aí prometem. Você precisa ter um comprometimento com aquele idioma para você realmente aprender, porque aquele idioma não é a sua língua materna, não é a sua língua oficial, original, que você cresceu ouvindo seus pais, avós, tios falando. E você ouvindo, você reproduzia. E reproduzia às vezes até de maneira errada, porque às vezes a pessoa falava errado e você reproduzia. Isso é comum também, tá? Eu cresci ouvindo a minha avó falando determinada palavra, que eu reproduzi essa palavra por muitos anos e depois de muito tempo que eu descobri que aquela palavra que ela falava estava errada. Mas é aquilo, é a sua mãe que está falando, é a sua avó que está falando, então está certo. E você reproduz. Então, tanto os acertos quanto os erros no idioma, a gente acaba reproduzindo porque a gente ouve o outro falando. Por isso que a parte auditiva é super importante. Quanto mais contato você tiver com esse novo idioma, melhor para você. Então, dedicação é fundamental. Precisa ter aí esse amor pelo idioma que você escolheu estudar para que você desenvolva cada vez mais e melhore a sua pronúncia, a sua audição, a sua escrita, enfim. Cada aluno tem um nível de dificuldade. Então tem aluno que tem mais dificuldade para ouvir, justamente a audição para ele é difícil. Tem aluno que tem dificuldade com conjugação verbal. Tem aluno que tem dificuldade para escrever um texto. Tem aluno que tem dificuldade para falar. Muitos alunos têm dificuldade na hora de se comunicar. Então até conhecem toda a estrutura da língua, porém na hora de falar trava, tem medo de errar, não quer passar vergonha, acha que os outros vão caçoar dele. Pensamento errado. Você tem que errar para aprender. Em português a gente fala coisas erradas até hoje. Vocês acham que aprendeu espanhol, vocês não vão falar nada errado? A gente tem que errar. Então eu errei muito durante o meu aprendizado de espanhol para aprender. E quando eu comecei a dar aula, vocês acham que eu sabia tudo? Eu estudava para dar aquela aula. Me preparava para aquele conteúdo. Eu nunca imaginei que eu ia dar aula de espanhol. Eu nunca imaginei que eu ia ter que explicar conjugação verbal para aluno brasileiro em espanhol. Então eu tinha que me preparar, estudar para dar aquela aula. Então isso é dedicação, isso é você perceber qual é a dificuldade de cada aluno. Como eu tenho todos esses anos de sala de aula, dando aula de espanhol também, né? Outras disciplinas também, mas o que importa aqui nessa live é o espanhol. Eu sei quais são as dificuldades, onde é que o aluno vai empacar, onde é que ele vai engasgar, onde é que ele vai tropeçar. Porque a gente acaba fazendo associações com a língua portuguesa. Então essas dicas também eu passo para você lá no meu curso do Zero ao Avançado. Quando eu sei que é um conteúdo simples, eu dou a aula e já falo, esse conteúdo é muito simples, é similar ao português, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vai, é simples. E quando eu sei que vai ter problema, eu já paro ali e já explico de uma maneira que aquilo seja mais natural para você. Porque a gente sabe onde estão as dificuldades do aluno brasileiro ao aprender o espanhol, que é a minha especialização. Então, são esses erros todos que a gente tem que tomar cuidado para não cometer, para evitar cometer na hora que você está aprendendo um idioma novo. Então, vamos começar aqui pelo primeiro erro. Ignorar completamente as regras gramaticais. Ignorar completamente as regras gramaticais. No Brasil, na língua portuguesa, nós temos regras gramaticais. Claro, a língua portuguesa é uma língua super difícil, super cheia de regras e exceções a regras. E é uma língua que exige uma dedicação enorme. Por isso que eu digo, a gente erra falando português até hoje, né?
E muitos brasileiros ignoram as regras, falam errado, sabem que está errado e continuam falando errado. Já se tornou até um vício de linguagem aí de muitos de nós. Sabemos que está errado e mesmo assim continuamos com o erro. E aí, quando temos que escrever algo mais formal, é que a gente para e pensa, e agora? O pronome vem aqui, vem antes, vem depois, como é que eu faço? É dois S's, é Z, é SC? Aquela loucura toda da língua portuguesa que realmente não é um idioma fácil. Então, na língua portuguesa existem regras gramaticais? No espanhol também existem regras gramaticais. Existe regra para acentuar as palavras, muito mais fácil do que o português. Porém, existem regras. Existem regras para a formação do plural. Tem uma lógica como é que eu formo o plural em espanhol. Não é do jeito que eu quero que eu vou falar. Tem palavras que não vão para o plural também. Tudo isso eu falo lá no meu curso. O gênero das palavras, masculinas e femininas, também tem uma regrinha aí para isso. O uso dos pronomes, o uso dos pronomes é um problema para os brasileiros. Por quê? A gente não tem pronome? Tem, mas a gente usa? Não usa. Aí quando vai aprender isso em espanhol, nossa, o espanhol é muito difícil, meu Deus do céu. Não é difícil, é a mesma coisa. É a mesma coisa, a regra é igual, porém a gente não usa. Aí a gente não usa e vê no outro idioma e acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é. Não é. Um exemplo bem básico. Se eu te pergunto assim em português, você viu a Cristina? Como é que você responde em português? Vi. Sim. Dificilmente você vai ouvir um brasileiro que fale sim, a vi. Vi ela, infelizmente a gente ouve bastante também, mas todo mundo sabe que isso está errado, né? Mas enfim, ou a pessoa diz sim ou a pessoa diz vi. Raramente, pessoal, raramente alguém te responde sim a vi. Não é verdade? No espanhol, isso não acontece. O espanhol, esse pronome já é automático para eles. Então, por exemplo, viste a Cristina? Sí, la vi. Um espanhol, um mexicano, um cubano, um venezuelano, um paraguaio, um salvadorenho, enfim, qualquer hispanohablante vai te responder si, la vi, automaticamente, não tem outra opção na cabeça deles. Eles jamais vão falar si, eles jamais vão falar bi, eles vão falar si, la bi, ou seja, esse lá é um pronome. O que é um pronome? O pronome evita a repetição de algo que já foi mencionado. Estou explicando aqui de maneira bem simples, certo? E isso faz parte da língua. Você escuta crianças usando esse pronome desde pequenas. É lindo, lindo como eles usam bem a língua deles. E nós também temos esse pronome, só que em português é a, em espanhol é lá, mas é a mesma coisa e é o mesmo uso. Aí a gente não usa uma coisa que existe e quando vai aprender isso em espanhol acha que, nossa, eu tô aprendendo árabe, é muito difícil, eu não quero mais. Pelo amor de Deus. Tenho certeza que você vai inclusive melhorar o seu português quando você aprender espanhol. Você vai ver que tem muitas coisas similares, na gramática, que você deveria melhorar o seu português e não usa porque não é comum, né, aqui usar. A gente não quer usar, já tem aquele vício de falar errado, a gente ouve aquele viela horroroso e sabe que tá errado, mas tá, vai, passa, né? Então é o seguinte, quando você vai fazer uma viagem, quando você quer aprender um espanhol assim mais superficial, talvez você não precise aprender realmente gramática. No meu curso de viagens, por exemplo, espanhol para viagens, eu não ensino gramática, regras gramaticais, regra de acentuação. Para quê que o cara quer saber regra de acentuação se ele só quer fazer uma viagem? Não precisa realmente. É aquele espanhol onde o aluno, a pessoa, precisa de frases prontas, frases específicas para ele se virar numa viagem. Vocabulário específico. É isso que eu ensino no meu curso.
Não vou ensinar as mesmas coisas que eu ensino no meu curso, por exemplo, do zero ao avançado. Agora, se você quer ter um conhecimento maior do idioma, você quer saber se comunicar bem em diferentes situações, você quer conseguir escrever em espanhol, você precisa saber detalhes de gramática que são importantes. Os que são importantes também, porque tem muita coisa que você não usa tanto. Então não precisa perder tempo com isso, a não ser que você está estudando para ser professor, para ser tradutor de espanhol. Aí é claro que você precisa saber mais detalhes, como foi o meu caso, que fiz meu curso de letras português e espanhol. Então lá eu aprendia detalhes gramaticais que eram importantes para eu poder ensinar o aluno. Mas o aluno que quer se comunicar bem e não pretende dar aula de espanhol ou ser tradutor de espanhol também não precisa mergulhar tão a fundo. Tem que ter aí um equilíbrio. Tem coisas que você precisa saber para que o seu idioma se desenvolva mais, para que você se comunique melhor. Senão você fica preso só naquelas estruturas de frases prontas, aquelas frases montadas. Se mudar o assunto, você já não sabe o que falar, porque você não sabe se comunicar efetivamente em diferentes situações, né? Então, é muito importante você saber aí as regras gramaticais de maneira moderada, de acordo com o seu interesse. Então, não podemos abrir mão da gramática, pessoal. Ela faz parte da aquisição de uma nova língua. Tudo tem uma regra, tudo tem um porquê. A gente não fala do jeito que a gente vem à cabeça e fala qualquer coisa. Não, tem uma estrutura gramatical, tem uma conjugação verbal, tem uma concordância verbal e nominal, tanto em português quanto em espanhol. Segundo erro, a utilização dos artigos. Quando usar el e quando usar lo. Isso é uma dúvida constante para o brasileiro, porque primeiro ele aprende os artigos definidos. Bom, pelo menos eu ensino assim, eu acho mais simples ensinar assim. Artigos definidos, masculino singular, el libro, o livro, el libro. Feminino singular, la mesa, la mesa. Plural, los libros, feminino, las mesas. Então, el, lá, los e las. O que nós brasileiros associamos? Lá, las, lolos. Mas não é lolos, é el, los. Isso é artigo definido. Artigo definido acompanha um substantivo. El libro, el lápis, el hombre, el hotel, el secretário, que sei eu. Algum substantivo, ok? Mas nós, na nossa cabeça, como lá, las, lolos. Então, primeiro o aluno precisa entender quais são os artigos definidos e saber que os artigos definidos sempre estão acompanhando um substantivo. Depois que isso já está bem claro na cabeça dele, aí ele vai aprender o artigo neutro, que é o lo em espanhol. Então, existe a palavra lo com função de artigo, só que é um artigo neutro. Eu vou usar esse lo diante de um adjetivo. Então, por exemplo, em construções assim, qual é a melhor parte de vivir em São Paulo? Qual é a coisa buena de vivir em São Paulo? Aí você pode responder assim, tem duas maneiras de responder. Ou você diz, la cosa buena de vivir em São Paulo es que todo funciona. Ou você pode dizer, lo bueno de vivir em São Paulo es que todo funciona. Então você substitui esse lo, la cosa buena de, la mejor cosa de, por esse lo. Esse lo é um artigo neutro. Esse lo está substituindo toda essa ideia, lo bueno, sem contar que bueno é um adjetivo, não é um substantivo. Então aí você usa. Agora, como é que os hispanos falam? Eles falam la cosa buena de comer
Saludable es que, ou eles falam lo bueno? Eles falam lo bueno. Simples. Simples. Eles usam esse lo todo o tempo. Você também vai usar quando você aprender espanhol. Porém, você tem que usar da maneira correta. Você não pode usar ao lado de um substantivo. Você tem que usar ao lado de um adjetivo. Então, aí você vê a necessidade da gramática básica, porque você precisa saber o que é um substantivo e o que é um adjetivo. Então, se você não sabe isso... mas quando é que eu vou saber se é substantivo, se é adjetivo para usar ele ou lo? Vocês estão entendendo a necessidade do conhecimento básico da gramática? É o mínimo. Não é para fazer análise sintática, pelo amor de Deus, não. Isso é uma chatice. Sou professora de português também, mas análise sintática é uma chatice. Não é isso que você tem que aprender. Você tem que aprender o mínimo. O que é um verbo, conjugações dos verbos, substantivo, advérbio, adjetivo, regras de acentuação, palavra oxítona, palavra paroxítona, palavra proparoxítona. É o mínimo. E com isso você vai conseguir aprender espanhol muito bem. Você não precisa entrar em detalhes mais pesados, a não ser que você queira ser professor de espanhol. Certo? Então, el, artigo definido, lo, artigo neutro. Então, isso é algo que os brasileiros se confundem muito na hora que aprendem o espanhol. Ainda mais depois que aprendem que a palavra lo existe. Aí é uma bagunça total. Porque aí aprende que a palavra lo existe e deve pensar, por que essa professora louca não falou logo que esse lo existia e falava que era só ele? Porque ele é uma coisa e lo é outra. E lo em espanhol também pode ser um pronome. Pode ser um pronome. O exemplo que eu dei da frase, viste a Cristina si la vi? Se fosse um homem, viste a Jorge si lo vi? Aí é pronome. Estou substituindo um nome, estou substituindo uma pessoa que foi mencionada na frase anterior. Você não precisa falar, viste a Jorge si vi a Jorge. Não é assim que eles falam. Si lo vi. Lembra, eles também nunca vão falar só bi. Nem si bi. Eles vão usar esse pronome. Eles vão usar, gente. Crianças usam. Si lo vi é automático para eles. Ok? Está errado não usar? Está errado não usar. Existe pronome, é para usar. É para evitar substituição. Então, lo pode ser no sentido de um pronome. Viste mi coche nuevo? Si lo vi. Que no caso aí você pode usar para pessoas ou para objetos. Mas aí é tema para uma outra live, porque o tema dos pronomes também é um pouco mais detalhado. Eu estou sendo aqui bem resumida pelo nosso tempo de live, tá? E lo também pode ser um artigo neutro. Lo bueno, lo malo, lo maravilhoso que es vivir en la playa. Certo? Muito bem. Traduzir expressões. Também querer traduzir ao pé da letra expressões, pessoal, não dá. Não dá para você ter uma expressão, uma gíria que seja em português e querer passá-la para o espanhol ou para qualquer outro idioma. O espanhol, pela semelhança, aí as pessoas inventam umas barbaridades, né? Inventam umas coisas absurdas, achando, é muito parecido, vai que dá certo. Sem contar que essas expressões idiomáticas, elas têm um contexto, têm uma história por trás. Por que aquele povo fala determinada expressão? É claro que num curso de espanhol, a gente não consegue entrar a fundo nesses detalhes. A gente tem que ser mais dinâmico. Então, aí, de novo, se o aluno quiser se aprofundar, ele consegue ter informações por que determinada expressão é falada daquele jeito, assim como as expressões do português. Então, por que a gente usa determinadas expressões? Tem uma história de onde surgiu aquela expressão, quando surgiu, por que surgiu, em outros idiomas também, em inglês também, etc. Então, uma expressão você não pode querer traduzir ao pé da letra do português para o espanhol, porque não vai dar certo, e nem querer traduzir ao pé da letra a expressão de espanhol para o português, porque também não vai dar certo, muitas vezes não vai ter sentido nenhum. Então, por exemplo,
Sabe aquela expressão em português, matar dois coelhos com uma cajadada só? Não é matar dois conejos. Não, aí você está traduzindo ao pé da letra. Não é assim que eles falam. Existe uma expressão similar a essa? Existe também. Não são todas que existem, tá? Existem algumas lá que não tem nenhum sentido aqui e vice-versa. Essa existe na língua espanhola. Mas eles falam como? Matar dos pájaros de um tiro. Matar dos pájaros, pájaros são pássaros, de um tiro. Seria, traduzindo, matar dois pássaros com um só tiro. Tá? Aqui é conejo, lá é pájaro. Então, não dá para querer traduzir ao pé da letra. Outra brasileira também, ficar em cima do muro. Aquela pessoa que não tem opinião, que não decide se vai para o lado A, para o lado B, enfim, tá sempre ali no meio do... Não sabe, não opina. Fica sempre em cima do muro? Como é que é isso na língua espanhola? Nadar e guardar a roupa. Tem nada a ver. Nadar e guardar a roupa. O que tem a ver? Ficar em cima do muro. Significa isso. Então, se você for querer traduzir ficar em cima do muro, ninguém vai entender nada se você está num país que fala espanhol. E se você for querer traduzir nadar e guardar a roupa, nossa, o que tem a ver? Para nós não tem nada a ver. Mas para eles, com certeza, tem uma história por trás dessa expressão. Por isso que ela surgiu, ganhou fama e é utilizada nos países. Ok? E aquela filho de peixe, peixinho é? Filho de peixe, peixinho é. A gente usa isso aqui, certo? Você não vai falar hijo de pez, não. Por el amor de Deus. A expressão como é que é? De tal palo, tal astilha. De tal palo, tal astilha. Ao pé da letra, o que isso quer dizer? De tal madeira, madeira, palo, madeira, um pedaço de pau, tal ferpa. Ao pé da letra é isso. Se você traduzir assim para o português, ninguém entende. Porque aqui a gente fala, filho de peixe, peixinho é. Tal pai, tal filho, né? Alguma coisa assim. Lá é de tal palo, tal astilha. Olha aí, trouxe essas três, porque eu tenho outras coisas aí para exemplificar, porque eu só cheguei ainda no terceiro erro que os brasileiros costumam cometer ao falar espanhol, certo? Vou para o quarto agora. O uso indevido da ditongação. Ai, o que é isso, Kátia? Eu não sei o que é isso. Vou te explicar uma frase terrível, que está toda errada, mas que muitos brasileiros querem falar assim. Por exemplo, yo muero pierto. O verbo morar. Aí fala muero. Perto, pierto. Isso é criar ditongações onde não existe. O que é um ditongo? É um encontro de duas vogais. Certo? Em português também. Ok? Existem vários ditongos em português. Existem vários ditongos em espanhol. Porém, o verbo morar não é de muero. Porque nem morar se existe. Eles falam vivir. Vivir em espanhol é tanto morar quanto viver. Eu vivo em Paraíba. Eu vivo com meu marido. Eu vivo, eu moro. Então, morar não existe. Se não existe morar, não tem que falar de muero. Por el amor de Deus. Porém, existe yo muero, yo me muero, que é quando você morre de vontade de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, me muero por ir ao cine, me muero, estou com vontade de ir, gosto muito de ir, me muero. Mas aí é o verbo morir. Morir significa morrer. E nessa expressão de eu me muero por, eu gosto muito de fazer tal coisa. E o advérbio perto, como é que fala perto em espanhol? Cerca. Cerca. Não é pierto. Pierto não existe. Pierto é portunhol. Então, alguns brasileiros, pela semelhança da língua portuguesa,
acham que sabem falar espanhol muito bem e acabam criando essas ditongações, colocando o E ou IE no meio de várias palavras. Pega uma palavra em português, perto, e tira esse E, troca por IE, faz essa ditongação e aí fala perto. Olha que maravilha, só que perto não existe, não tem nada a ver. Perto significa cerca. Certo? Então eu trouxe esse exemplo para vocês. É o exemplo também daquela cuecacuela. Cuecacuela é o típico exemplo do brasileiro que acha que está falando espanhol e acha que Coca-Cola, eles falam cuecacuela, porque troca o O por o E. Vocês já devem ter ouvido essa em algum lugar, né? Alguém aí que acha que está falando espanhol, que está arrasando, falando cuecacuela. É Coca-Cola, Coca-Cola. Não é coca, né? Você também já sabe que o som do O é fechado. Coca, Coca-Cola. Bom, quinto erro. Falar o famoso portunhol. Não, você não achava, não. Você tá brincando, Ju, que você achava. Cuecacuela, no. Jamás em la vida, ni sob tortura, no. Bueno, portunhol já é considerado uma mania, né, do brasileiro, inventar o portunhol quando ele não sabe a palavra. É um exemplo que eu acabei de falar da palavra perto, que aí, além dele criar uma ditongação onde não existe, ele inventa uma palavra, então ele fala o portunhol, pierto. Aí falar o portunhol tem muita relação também com os falsos cognatos, que é outro erro comum dos brasileiros, mas é o erro que eu falei que nessa live hoje eu não vou me atentar muito a ele, porque eu fiz uma live recente só sobre falso cognato. Então, aquela palavra que parece uma coisa, mas é outra. Com os falsos cognatos, se você não conhece esses falsos cognatos, você vai falar portunhol. E não somente com os falsos cognatos. Boa noite, Otaviano. Não somente com os falsos cognatos, você fala portunhol também quando você quer inventar diptongação, quando você quer colocar ion no final das palavras, achando que tudo termina em ion. Tem muitas palavras em espanhol que terminam em ion, mas não são todas, você não vai colocar ion no final de tudo. Então, é um erro grosseiro. Quando a gente está começando a aprender o espanhol, é claro que a gente vai cometer esses erros. Quando eu comecei a estudar espanhol, vocês acham que eu não falava portunhol? Vocês acham que eu só conhecia os falsos cognatos? Vocês acham que eu não misturava o ele com o lo com o ele? Claro que sim. Vocês acham que eu me preocupava com regras gramaticais? Eu achava chato. Regra gramatical. Eu não queria aprender nem do português, quanto mais de outra língua. Para quê? Eu quero falar sem gramática. Mas como eu disse, o mínimo a gente tem que saber. O mínimo a gente precisa saber. Os brasileiros são muito criativos, Alessandro. Ainda mais quando se trata do espanhol, que muitos brasileiros acham que não precisa fazer aula de espanhol, porque espanhol é o que eu disse, é só colocar ion no final, o E no meio e E no meio, pronto, já estou falando espanhol. Aí fala isso, yo muero pierto, que não significa nada. Aí o estrangeiro não entende o que você está falando, claro, porque não é assim que se fala, e aí você começa a gritar com o coitado, achando que ele é surdo. Não, ele só não fala a sua língua. Ele não está entendendo o que você está falando, porque você não está falando nem a sua língua, nem a dele, no caso, né? Então é melhor falar português logo. Quem sabe ele consegue captar melhor do que você ficar criando esse portunhol medonho. Então, o espanhol tem essa questão aí, esse detalhe que faz com que as pessoas inventem palavras. Por que as pessoas não inventam palavra em inglês? Porque em inglês ou você sabe ou você não fala. Você não inventa. Então, como é que fala parede em inglês? Ou você sabe e fala, ou você não fala. Pelo amor de Deus, você não vai inventar a palavra parede em inglês, em francês, em alemão. Agora, o espanhol, né?
Vai que dá certo. Vai que dá certo. Aí eu falei certo. Pode dar certo, sim, pode dar certo, porque 89% das palavras são iguais. Mas aí também tem que ter atenção com a pronúncia, né? Você tem que saber a pronúncia das letras, porque às vezes a palavra escreve igual, porém a pronúncia é diferente, de acordo com a mudança de pronúncia das letras, que não é a mesma do português. A pronúncia em espanhol, algumas letras são iguais, mas não todas. Ok? Já gravei vários, qualquer dia eu vou fazer uma live só de pronúncia das letras. Porque live sobre... Eu já gravei alguns vídeos sobre isso, mas eu nunca fiz live propriamente sobre isso. Então, pessoal, os erros comuns de nós, brasileiros... 89 são iguais, Juliana. 89 são iguais. Então, não é um idioma difícil de aprender. Não é difícil. O espanhol é fácil. Mas a pessoa não pode ir com aquela marra achando que, espanhol qualquer um fala. Eu também vou falar. Você vai falar. Se você aprender a estrutura da língua, você vai falar facilmente, porque é parecido com o espanhol. É língua latina, tem toda a semelhança com a nossa língua, com o nosso idioma. Isso facilita muito, até para entender estruturas gramaticais e tudo mais, a ordem da frase, a estrutura, sujeito, verbo, predicado, tudo é igual. Algumas construções que são diferentes, tal, mas a maioria é igual. Agora, se você vai com essa marra, eu já sei, eu não preciso aprender, porque qualquer um fala, a maioria das palavras que você provavelmente está falando podem estar erradas, construções que você utiliza também podem não ser as certas, ok? Então, você tem que prestar atenção nisso. Quer aprender o idioma? É necessário, já falei várias vezes da importância do espanhol, de como ele abre portas para você, para o seu trabalho, para você estudar fora. É a segunda língua mais falada. Mais de 500 milhões de pessoas no mundo falam espanhol, ou como língua oficial, ou como uma língua estrangeira. E você não pode ficar fora dessa. Você também tem que aprender. E nós, brasileiros, temos que falar espanhol, porque os nossos vizinhos, todos falam espanhol. Só tem a gente aqui falando português. Mas o Brasil é o maior país. Claro. Geograficamente, o Brasil é o maior país. Mas e daí? São 21 países que falam espanhol. América do Sul toda, menos a gente. Então, todos os nossos nuestros vecinos estão falando espanhol. A gente não vai aprender o idioma deles, que é super utilizado. Em vários outros países do mundo, você consegue se virar muito bem se você fala espanhol. Se você fala inglês e fala espanhol, tá lindo. Tá lindo. Aí você fala a primeira e a segunda língua mais falada. E saiba que se você já conhece um idioma, aprender um segundo idioma é mais fácil. Não sou eu que estou dizendo isso. Estudos dizem, quando você já conhece uma segunda língua, você tem mais facilidade para aprender outra língua. Aí você não vai mais associar com a sua língua materna, você associa com a primeira língua estrangeira que você aprendeu. Então, você é brasileiro, começa a aprender espanhol, você vai fazer associações com o português, é normal. Se você já fala inglês e vai aprender espanhol, você vai fazer associações com o inglês. O inglês não tem nada a ver com o espanhol. Aí a chance de você falar portunhol é menor ainda. Então, o nosso cérebro funciona assim. A aquisição da língua é sempre comparada com o idioma que você já domina. No caso, o português, se essa é a única língua que você fala. Aí você vai aprender inglês, você vai associar com o português. Você vai aprender francês, idem. Você vai aprender espanhol também. O espanhol, pela semelhança, que surge todas essas dificuldades que eu falei para vocês na live de hoje. Agora, se você já fala o espanhol e parte se você já fala um idioma estrangeiro e parte para o espanhol, você não associa mais com o português. Você associa com esse novo idioma que você aprendeu. É muito interessante isso, né? Isso é o funcionamento aí do nosso cérebro. Ele faz essas associações. Então, se você já fala inglês,
aprender espanhol vai ser mais fácil. Se você não fala uma segunda língua, você precisa começar por alguma. E você vai começar comigo com espanhol, né? Claro, porque você tá aqui na live toda semana, você já tá seguindo o meu canal. Então, você vai começar a estudar espanhol essa semana, se você quiser, porque o meu curso está com preço especial até o dia 9 de julho, até domingo. Então você vai pagar esse curso aí 40% menos do valor que ele custa, porque é um curso extenso, é um curso completo de espanhol. Então, eu vou deixar o link para você pegar mais informações sobre ele lá na plataforma onde ele está. Agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido aí muitas coisas que eu falei, dei várias dicas, dei várias aí mini aulas para explicar todos esses tópicos da live de hoje. Agradeço a participação de todos, sigam meu canal, curtam esse vídeo, compartilhem com quem possa se interessar pelo idioma espanhol. E nos vemos na próxima segunda. Tenham uma excelente semana. Quem está aí de férias, né? Mês de julho, férias. Quem está de férias, aproveite as férias. E mesmo de férias, venha assistir a minha live lunes 18. Besitos a todos e nos vemos!